Olá, meus amigos do canal! Olha eu aqui novamente para mais uma investigação sobrenatural. Tá eu e meu câmera Theo. Opa, beleza, meus amigos? Primeiramente, vamos agradecer a Deus, né, pela oportunidade de estar aqui agora fazendo nosso trabalho. Agradecer ao nosso anjo que nos auxilia e agradecer a nossa mentora Maria e agradecer a vocês que são a nossa força e a nossa fortaleza aqui no canal. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Hoje a nossa investigação é nesse local. E o que passaram para nós, um caso assim bem triste mesmo, né? Morava uma família, né? Não é nessa casa, tá? É em outro lugar que morava essa família. E eles tinham 4 filhos homens. E tinha o filho caçula, né, o mais velho do meio, e tinha o caçula e tinha os 2 do meio. Um desses 2 filhos do meio, que é quase a idade do caçula, o mais velho tinha se casado, né, e estavam os 3 em casa. E esse do meio veio se apaixonar por uma mulher. E quando a família descobriu quem era a mulher, ficaram revoltados, porque ele contou que ele saía à noite, né? Ele trabalhava na roça junto com a família, trabalhador, tudo. E aí ele ia para a cidade, né? Para se divertir, ia para festa, né? Ia para baile. E um dia, numa festa que eles estavam lá, ele e os amigos deles decidiram ir vamos falar assim, na casa da luz vermelha, como o povo fala, né? Passear. E chegando lá, ele nunca tinha ido, era a primeira vez. Ele se apaixonou por uma mulher, né? Por uma prostituta. Ele olhou para ela e apaixonou por ela. Aí falou pro amigo dele que ele estava apaixonado, na mesma hora ali. Daí o amigo dele falou, não, tudo errado. Falou para ele assim, ó, elas recebem para você ficar com elas. Elas não se apaixonam por ninguém. Então aqui você não pode se apaixonar. Ele falou, mas eu me apaixonei por essa mulher. Nossa, eu olhei para ela e já... E aí ele ficou com ela, né? Pagou, ficou com ela. E depois virou um vício. O vício era porque ele tinha realmente se apaixonado por ela. Ele ia até lá várias vezes, tinha que pagar o salário dele e ia embora. E ele falou para ela que estava apaixonado por ela e que ele tinha intenção de tirar ela daquela vida e dar um lar para ela ter uma família. E era o sonho dela, era o sonho dela. Daí ela foi contar para ele o que havia acontecido com ela. Ela contou para ele que o pai dela, por ela ter namorado um rapaz, ela ficou com esse rapaz, mas o rapaz não quis assumir ela, o pai dela descobriu que eles estavam namorando e que ela tinha ficado com o rapaz, né? E ele punhou ela para fora de casa, falou que ela era uma vagabunda, uma prostituta, e esses nomes feios, gente, que eu nem gosto de falar aqui, mas a gente tem que falar para vocês entenderem o que aconteceu. E expulsou ela de casa. Só por isso, né? Porque ela tinha ficado com o rapaz e o rapaz separou dela. E aí o rapaz saiu falando para todo mundo que tinha feito isso e isso, e o pai dela descobriu, perguntou para ela, ela falou que sim, e que não tinha o que fazer, porque ele prometeu que ia casar com ela. E o pai dela colocou ela na rua. Como ela não tinha para onde ir, ela foi para essa casa, né, da luz vermelha. E aí ela contou para ele e falou assim, se você me tirar daqui, tá? Porque aqui eu ganho comissão, entendeu? Eu sofro aqui, eu não quero essa vida mais para mim. Eu tenho que ficar com pessoas que eu não gosto, pessoas que às vezes eu tenho até nojo, mas eu tenho que ficar para ganhar o dinheiro. E se você me tirar daqui, a gente constrói uma família, eu saio daqui. E eu vou construir uma família com você. E ele falou, eu vou tirar você daqui. Eu vou tirar você daqui, vou levar você para conhecer meus pais, e a gente vai dar um jeito, eu vou tirar você daqui primeiro, vou te colocar num lugar pra gente namorar e a gente marcar o casamento. Enquanto isso, eu vou arrumar um lugar pra a gente morar. Porque naquele tempo, gente, assim, você podia... Era só você ir nas fazendas e você conseguia lugar para trabalhar. Por comissões, por empreita, tinha serviço, né? Então, ele correu atrás e arrumou um lugar para morar. É essa casa aqui. Como o dono da fazenda já conhecia o pai dele, conhecia a família dele, falou, não, se quiser trabalhar para mim, te dou uma casa bem bonitinha que eu tenho lá para você morar. Né? Você pode morar lá e cuidar lá para mim.
né? Porque assim, ele tinha várias, na fazenda ele tinha várias casas, né? Inclusive uma dessa. Essa é mais afastada da colônia. Porque, na verdade, era de ele tinha um homem de confiança dele que cuidava da fazenda, então ele morava nessa casa. E daí ele colocou o rapaz, falou, você vai cuidar da fazenda para mim, você vai me ajudar, porque assim, você é uma pessoa de confiança, eu conheço seu pai, conheço sua família, você é um rapaz trabalhador. Então ele foi lá, buscou ela e falou, a gente vai casar e nós vamos morar, veio mostrar a casa para ela, muito feliz, e aí contou para a mãe e para o pai. E falou a verdade para a mãe e para o pai, porque ele falou, não vou mentir, porque depois vão descobrir. E contou para o pai que ela era uma mulher da vida e que ele havia resgatado ela de um lugar onde ela não queria ficar. E que ele queria se casar com ela e construir uma família com ela. E aí os pais foram contra totalmente do que havia acontecido. Ficaram revoltados com ele, ele pegou, falou assim, eu não vou nem... Nós vamos se casar, mas primeiro vamos morar junto, porque nessa casa já não dá para ficar mais. Eu decidi que eu vou morar com ela e vou morar com ela. Aí eles vieram para cá, tá? Arrumaram alguma coisinha, né? Fizeram um fogãozinho a lenha lá fora, fizeram, né? Já começaram assim para eles morarem aqui. Arrumou alguma coisa e falou, conforme eu vou recebendo, a gente vai comprando as coisas. Importante nós ter um colchão para dormir, jogou o colchão no chão e nós vamos se virar. E ficaram morando aqui. Ele muito trabalhador, trabalhava demais mesmo, o dono da fazenda gostava demais dele. Falou, não, fechado, pode deixar que eu vou até te dar um pouco de dinheiro a mais com presente de casamento para você comprar suas coisinhas. E continuou trabalhando. O pessoal da fazenda viu ela e conheceu ela, os homens que iam lá. Conheceu ela, homens casados e tudo, que conheceu ela lá. E aí começaram a olhar ela com outros olhos, entendeu? Sabe, quando olha, né, começa a mexer, né, uns veio conversar com ela, veio pedir um copo d'água, né, da fazenda estava descendo, pediu água e falou assim, eu lembro de você, e começou a cantar ela. Aí ela falou assim, olha, lá onde eu estava, aqui, eu sou uma mulher casada, sou uma mulher de família. Tá, lá eu estava porque eu não tinha opção. Aqui sim eu tenho opção. Eu estou escolhendo ter uma família. E isso ela contou para o marido. Aí o marido não gostou. Chamou o rapaz e falou, eu entendo você porque você conheceu ela lá. Então eu entendo você. Só que agora ela é minha esposa e eu não quero aproximação de nenhum homem perto dela. Ela é uma pessoa boa, uma pessoa humilde. Ela não tinha opção, por isso que ela foi para lá. Então, eu resolvi tirá-la de lá, porque eu amo ela, e construir uma família com ela. E ela, todo tempo que alguém olhava de rabo de olho para ela, ou até as mulheres que olhavam de rabo de olho para ela, então ela era mais afastada das pessoas, das mulheres. Ela vivia sempre fechada aqui na casa, então eles achavam que ele prendia ela aqui. E ela fez amizade com uma mulher, e uma mulher cristã, né, uma mulher que temente a Deus, então sabe o que é isso, que a gente não deve desfazer de ninguém. Então ela começou a ter amizade com essa mulher e pedir ajuda para ela, porque ela falou assim, as pessoas olham em mim com outros olhos, como se eu ainda fosse, né, uma prostituta. E os rumores que começou a vir é que a prostituta virou santa. Então esse rumor virou na fazenda inteira, a prostituta que virou santa. E ela descobriu isso, ficou muito triste, ela sempre desabafava com essa mulher que ela estava sofrendo muito por causa disso. Que as pessoas deixassem ela em paz. Como que ela vai construir uma família com as pessoas em cima, sabe? Aí começou a pedir para ele que queria ir embora daqui. E ele falou, mas eu tenho um emprego muito bom aqui, eu não vou arrumar em outro lugar. Porque o dono da fazenda conhece meu pai, conhece minha família, então ele sempre vai ter confiança em mim, no meu trabalho. Se eu sair daqui, eu tenho que ir para longe, e aí para mim arrumar um serviço longe daqui. Então, você fica quietinha em casa e pronto. Mas ela contou para essa amiga dela que tinha uns homens que mesmo assim não adiantava. Ela esperava o marido dela sair, vinha na janela, e ela não estava aguentando mais aquilo.
Aí ela falou para ela que ela tinha que tomar uma atitude, ela não ia aguentar ficar desse jeito. E ela foi, e tinha um homem que cantava ela foi e denunciou o homem, pegou assim, ó, falou para todo mundo que o homem, falou para a mulher do homem, foi lá na mulher e falou, ó, seu marido vai lá me cantar. Ele visitava direto lá a casa da Luz Vermelha e agora fica me cantando. Eu não sou mais aquela mulher, eu mudei de vida. A mulher virou o trem com ela. Em vez de apoiá-la, a mulher grudou na garganta dela na hora, quase, né? Que provocou aí uma coisa feia com ela. E ela saiu chorando e falou, não tem jeito, eu não quero mais ficar aqui. Mas olha só, para vocês verem como que as pessoas não perdoam quem já fez algo errado. E aí é que está o erro da pessoa, em julgar as pessoas, né? Se ela foi lá contar para a mulher, ela não tinha intenção de ficar com o marido dela, pelo menos é o que a gente ficou sabendo. Ela não tinha intenção de ficar com o marido dela, porque se ela tivesse, ela não teria contado, ela ia ficar escondida do marido, ia ficar tudo certinho. Mas a mulher se revoltou com ela, falou que ela se achava, que ela parecia a mulher mais bonita do mundo, achava que os homens ficam dando em cima dela, mas é ela que estava dando em cima do marido dela, e o marido dela não queria. Mas ela nem saía de casa por causa dessas coisas que acontecia. Esse homem sofreu muito para ficar com ela. E ele disse assim, nós vamos ter filhos, está na hora de nós termos filhos, porque você vai ficar aqui cuidando do nosso filho, esquecer tudo isso que passou, e daqui a um tempo, quando eu arrumar um dinheiro, a gente vai embora daqui. Ele reclamou pro dono da fazenda, e o dono da fazenda falou que ia mandar embora esse homem e essa mulher que fez isso. E ele ganhava muito bem também, esse homem e essa mulher, né, o esposo dessa mulher. A mulher revoltada, porque tinha sido mandada embora por causa dessa mulher, da prostituta que ela falou, né? Por causa dela nós estamos sendo mandados embora. Mulher mentirosa. E o marido dela ficou tranquilo, porque ia mandar embora, e a gente vai continuar aqui. O marido dela chegou do serviço, foi chamar ela, quando abriu a porta do quarto, que olhou em cima da cama, que ela estava caída, né, de bruço em cima da cama, e de joelho no chão. Toda vermelha, para vocês entenderem. Alguém entrou aqui e provocou o desencarne dessa mulher. Sem dó e nem piedade. Ele sofreu muito, ele gritava, ele pedia socorro para os vizinhos, porque ele achou que ela estava viva ainda, mas ela não estava, vê as pessoas correndo. Inclusive essa mulher, que ela fez amizade com ela, que era uma pessoa cristã, falou que ela vinha sofrendo muito isso, que ela tinha vontade de até tirar a própria, né? Provocar o próprio desencarne, que ela não aguentava mais sofrer, não aguentava mais ataques. Olha o que as pessoas que julgam levam as pessoas a tal coisa, né? E ele, no primeiro momento, achou que ela tinha feito isso, mas quando chamou a polícia foi verificar, outra pessoa fez. Tinha sinal de sujeira, de vermelho, né, para não falar o nome, né, pisado, indo lá para a cozinha e saiu para a sala. Então aí não foi ela, deixou até a faca aqui, para dizer que foi ela, mas não foi, né? A polícia sabe, né, gente? A polícia entende. Já viu que tinha alguém na jogada. Era um rastro de chinelo. Então aí começaram a investigar para descobrir quem fez isso com essa mulher. E descobriram, gente, que a mulher não aguentou pressão e confessou. Foi a mulher que tinha sido mandada embora. Ela falou assim que ela estava sendo mandada embora por causa dessa prostituta, da maneira dela falar, né? Eu e meu esposo estão sendo humilhados por causa dessa mulher. Então, e nós vamos sair daqui quieto? Não. Aí falou que a mulher tinha inventado mentira, tinha falado que o marido estava dando em cima, tudo para mandar ele embora. E ela falou assim, só que daí eu fui lá e provoquei aí. Isso mesmo, foi eu. Diz que confessou, com pouca conversa com a polícia, ela já confessou. Como essa moça era muito bonita, né? E às vezes a pessoa paga caro também por ser bonita.
uma beleza natural, porque naquele tempo, gente, não tinha hoje os procedimentos que tem hoje, né? Então, uma beleza natural, porque ela era nova ainda, né? Ela tinha 22 anos e chamava atenção. Então, quando as pessoas iam lá da Casa da Luz Vermelha, procuravam sempre ficar com ela, porque ela era a mais bonita de lá. Por isso que o rapaz se apaixonou por ela. E ele decidiu que ele nunca mais ia casar. Que ele ia viver dias e dias esperando o dia do desencarne dele para ele encontrar com ela. E aí, daí a gente não sabe mais o que aconteceu, porque ele se mudou aqui da casa, morou outras famílias aqui, eu estava olhando aqui, o chão ainda é daqueles taquinho cruzado que eles colocavam, né, amor? Taquinho tudo cruzado, de madeira. Então, é muito antiga a casa, só que aí eles falaram assim que aqui, nesse local, quem morou aqui falou que a casa é assombrada, porque via gente passando na sala, gente entrando no quarto, e a mulher quando corria olhar não entrou ninguém, não passou ninguém. E nós vamos em lugares que tem relatos de assombração, porque a gente sabe que é espírito precisando de ajuda. E a gente sabe que tem espírito aqui, né? Porque daí então morou outras pessoas e agora eles chamam aqui de casa assombrada. É uma casa tenebrosa para eles, porque aqui é vitrô, né? Então, naquele tempo falava vitrô. Esse aqui é chamado de vitrô mesmo, que é bem antigo. E diz que vê quando passa na janela. Então, se eles veem vulto aqui, pode ser dela, tá? Não sei por que motivo, né? Tem algum motivo. Eu acho que as pessoas que veem não pensam muito em sobreajudar, porque não tem noção do sobrenatural. Agora, quem convidou nós, conhece o relato daqui, como disse, Rose, tem uma casa lá em tal lugar. Rose do céu, meu tio morou lá perto, meu tio falou que a casa é assombrada, meu tio, olha, tanto relato, sabe? E aí eu falei, então, quero saber direitinho o que aconteceu lá. Para saber, né, se realmente tem espíritos, porque as coisas que a gente vai longe, a gente vai já com o propósito de chegar e ajudar, né? E aí contaram para nós esse relato e eu fiquei chocada. Então a gente vai descobrir se realmente tem presença de espírito aqui, tá bom? E se você é novo no canal, ainda não é inscrito, quiser fazer parte da nossa família e se inscrever, se inscreva, ative o sininho para novas notificações, me segue no Instagram, vou deixar o link na descrição e vou deixar o link do Marcelo Sobrenatural também na descrição. É meu canal secundário junto com meu filho e nós agradecemos de todo o coração vocês que nos ajudam aqui no canal. Que Deus os abençoe, que Deus dê vida, saúde, paz, prosperidade, união, felicidade e que Deus transforme tudo em bênção na vida de vocês. Porque vocês são anjos na nossa vida. Vamos ligar o K2. E vamos passar o K2 aqui, né? Tem presença de espírito aqui? Se tiver presença de espírito, toque no K2. Nós estamos aqui para ajudar. Não é para afrontar, é com todo o respeito que nós entramos aqui. Deu sinal. Gente, tem presença de espírito aqui, ó. Só não sabemos se é o espírito da moça que faleceu aqui. Mas provavelmente sim, pelo que contaram para nós, né? Vamos pegar os aparelhos, amor? Vamos pegar os aparelhos, deu sinal. Com toda licença, com todo respeito, estou aqui para investigar e ajudar. O espírito que tocou no K2, que era a nossa ajuda? Sim, voz de mulher. Você pode dizer seu nome para nós? Meu nome é Rose, estou junto com meu esposo Theo, estamos aqui com o anjo e a mentora para ajudar você. Você pode dizer seu nome para a gente se comunicar?
Nancy. Nancy, o seu nome? Só para mim ter certeza. É, Nancy. Nancy, gostaria muito de saber se você é a moça que faleceu nesse quarto, onde o esposo encontrou, né, o corpo, que foi uma mulher que provocou o desencarne. Você é o espírito dessa moça? Ela mesma. Nancy, sinto muito por tudo que aconteceu com você, tá? E a gente ficou sabendo que essa mulher provocou o seu desencarne, que ela estava com ciúmes de você, ficou falando que você mentia, falando que o marido dela estava dando de cima de você. Eu vou perguntar agora para você, porque eu preciso fazer essa pergunta, tá? E eu não estou acusando você. É uma pergunta. O marido dela realmente dava de cima de você quando seu marido saía? Sim. Esse homem, ele havia ficado com você quando você estava lá na casa da luz vermelha. Ele chegou a ficar com você lá? Ah, entendi. Então ele ficou com você. E daí, por causa disso, né, ele começou a dar de cima de você. Outra pergunta. Quando você resolveu se casar com esse rapaz, que nem a família aceitou, vocês vieram morar aqui, você realmente queria construir uma família. De todo o coração que você estava aqui, você amava ele. Amo. Ela falou que ama. Você ama ele. Então, em nenhum momento, algum momento, você pensou em trair seu marido? Não. Então, realmente você amava ele, você não tinha intenção nenhuma de trair seu marido. Esse homem vivia dando de cima de você. E você foi falar com a mulher dele. E disse que a mulher dele voou em você e acabou te machucando, né? Isso realmente aconteceu? É verdade? Que falaram isso pra mim? Diz que as pessoas chamavam aqui que a prostituta virou santa, né? Ah, vamos fazer um altar para ela, vamos colocá-la em cima do altar, porque ela virou santa. As mulheres, principalmente, tinham muitos ciúmes. Você ficou sabendo que eles falavam isso? Fiquei. Ela ficou sabendo. Isso te magoava muito, você sofria muito por isso, né? Sim. Sinto muito por tudo. Porque você queria realmente construir uma família com o seu esposo. Você não conseguia devido às pessoas apontando, acusando e julgando. Foi isso que aconteceu, né? Só para confirmar. Rose. Sinto muito, Nancy. Sinto muito, muito, muito. Infelizmente, né, não é todo mundo, mas a maioria julgam. E isso pode destruir a vida de uma pessoa. Pode destruir a vida de uma pessoa. Eu já vi muita coisa assim, de destruir a vida da pessoa com julgamentos. Por isso que é bíblico não julgar, para não ser julgado. Se eu julgar, eu também posso ser julgada. Ninguém é santo.
né? Somos cheios de pecado, mas as pessoas gostam de fazer isso, infelizmente. E você consegue lembrar o ano que você desencarnou aqui? Não. Tem muito tempo, né? Tem muito tempo e a gente gostaria de saber. Uns falam que tem mais de 20 anos, outros falam que tem mais de 30 anos. Na verdade, a gente não sabe. A gente gostaria de saber o ano, mas você não sabe, né? Então, quando falaram assim, que quando você estava lá na casa da luz vermelha, é porque o seu pai te expulsou de casa, te colocou na rua. Desculpa perguntar isso. Se dói em você, não precisa responder. Ai. Foi. Ela respondeu, tadinha. Foi o pai dela, então, que colocou ela na rua. Também por acusações, julgamentos, né? Então, acabou colocando ela na rua. Então, isso deu para onde ela... Você não tinha para onde ir. E diz que essa mulher, dona da Casa da Luz Vermelha, te ofereceu um lugar para ficar. Quando você estava na rua procurando aonde ficar, ela falou, tem um lugar para você. Você só tem que trabalhar lá. E ela te levou lá e você começou a trabalhar lá, mas você não gostava de trabalhar lá. E quando arrumou uma chance, que era o esposo, né, que te trouxe para cá, que é o seu atual esposo, que quando você faleceu, infelizmente, as pessoas tomaram o lugar, né, do seu pai que ficava te acusando e começou a fazer o mesmo que seu pai, querendo que você fosse para a rua. E como não conseguiu, usaram as mãos mesmo, né, que era essa mulher veio e fez isso com você. Olha, ficar aqui não é bom, né? Você sofre aqui. Sim. Tadinha. Mas olha, perdoa ela. Perdoa ela pelo que ela fez com você. O importante é você sair desse local. Sim. Sim. Fico feliz de você ter coração bom e perdoar, tá bom? E também pedir perdão. Deus. Para Deus. E se arrepender das coisas erradas que você fez em vida. Você se arrepende? Sim. Sim. Então nós vamos deixar uma água e uma vela para você. A água significa pureza que mata a sede e a vela é luz para você que está na escuridão, tá bom? Para que você possa seguir seu caminho em paz. Você aceita? É só um símbolo, tá? Não é um ritual, tá bom? É só um símbolo. Você aceita? Sim. Sim. Você consegue ver o anjo de luz e a mentora ao nosso lado? E E são eles que vão encaminhar você. Eu e o Theo vim para ajudar. Só que eu e o Theo a gente não salva ninguém. Só quem pode salvar é Deus, que é digno de toda a honra e de toda a glória. Segue seu caminho, segue em paz e nós vamos pegar a água e a vela para você, tá bom? Segue seu caminho, Nancy. Meus amigos, agora a gente vai ajudar a Nancy. Estava aqui sofrendo, né? Foi julgada, foi tanta coisa, né? As pessoas acham que a pessoa não tem como mudar. Quando você vê uma pessoa julgando, falando assim, essa pessoa já era errada, não vai consertar nunca, vai ser sempre assim, essa pessoa vai ser sempre assim. Não é assim. Se nós queremos mudar, e nós mudamos. Deus muda o nosso coração. Nós somos pessoas diferentes quando Deus muda o nosso coração. Eu já vi muita gente mudar totalmente, porque escolheu mudar e ter uma nova vida. Deus, ele nos dá essa chance.
Mas as pessoas continuam apontando e continuam acusando. Esses que acusam e apontam o dedo, tem que tomar cuidado com eles, tá? Tem que tomar muito cuidado. São pessoas que não são pessoas bem. A pessoa não vive bem e não quer que os outros vivam também. E se ele vê que a pessoa está bem, ele não vai deixar. Ele vai ficar ali cutucando a vida da pessoa, estragando a vida da pessoa enquanto puder. Temos que estar sempre de olho nisso. Sinto muito por ela, mas a gente conseguiu, né, ajudar ela. A gente vai orar por ela. Eu, vocês e o Theo. E não esquece que nós amamos vocês. Fiquem com Deus e vamos orar. Nancy, ainda tem presença de espírito aqui? Pedindo para nossa mentora, com todo respeito, se a Nancy conseguiu fazer a passagem, mentora? Sim. Sim. Agradecida ao nosso anjo, a nossa mentora, que Deus abençoe e que Deus abençoe vocês.